Fala pessoal, esse é o primeiro vídeo da nova série Investigando os Espíritos. E essa série é produzida em parceria com o Cláudio do canal Caminhos do Imaginário. E para começar, roda a vinheta nova. Olá pessoal, meu nome é Nicolas, eu sou um neuromágico. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Aqui eu mostro como coisas que nós pensamos que são sobrenaturais podem ser um truque de mágica ou um número de hipnose. E nessa série nós vamos falar sobre o surgimento do movimento espírita, que aliás se chamava movimento espiritualista. O termo espiritismo só vai surgir muito tempo depois com Allan Kardec. E esse movimento é muito pouco parecido com o espiritismo como é praticado hoje no Brasil. E tenho certeza que nem o Cláudio, nem eu, temos a intenção de ofender nenhuma religião, apenas demonstrar como charlatões usavam truques de mágica para simular coisas sobrenaturais, aparentemente sobrenaturais. Mas deixa eu chamar o Cláudio para falar mais sobre isso. Olá, Nicolas! Olá, pessoal do canal O Neuromágico. Meu nome é Cláudio e o meu canal é o canal Caminhos do Imaginário. No século XIX, os espíritos do outro mundo se insurgiram e partiram para cá. Esses espíritos não queriam só de vez em quando ficar fazendo visita, aquelas mansões lúgubres, aquelas casinhas humildes perdidas na periferia das grandes cidades. Os espíritos agora só queriam saber do teatro de vaudeville, dos centros espiritualistas e dos salões da burguesia e da aristocracia entediadas. O que será que motivou a vinda desses turistas tão especiais? Não sei. As razões estão no passado. Vamos falar de algumas delas. Devemos muito essas visitas a um sueco, a um cientista sueco que nasceu no final do século XVII, mas que vai brilhar no século XVIII. Emanuel Swedenborg. Emanuel Swedenborg era o cara. Todo mundo baixava a cabeça para ele. Ele era o grande intelectual da época, o grande cientista, dezenas de livros escritos sobre variados assuntos. Todo mundo respeitava Emanuel Swedenborg. Ele era uma sumidade. Mas, quando perto de se tornar um sexagenário, Jesus Cristo vai aparecer para ele e nada mais será como antes. Swedenborg começa a ter visões, começa a se deslocar para os outros mundos e ele vai fazer descobertas sensacionais. Ele vai descobrir que não há anjos, não há demônios, há apenas espíritos evoluídos e espíritos atrasados. E mais, que a geografia do além é muito mais criativa do que aquela anunciada pelo cristianismo. Há 3 céus, há 3 infernos e eles são intercambiáveis. Isso quer dizer que não há um único destino após a morte, que depois da morte nós podemos transitar por 3 céus e 3 infernos. E mais, nós escolhemos para onde queremos ir. Não somos mandados por ninguém. Nós escolheremos ficar no inferno 1 ou no céu 2. Como que nós fazemos essa escolha? Pela nossa vibração. Aonde nós estivermos melhor sintonizados, para lá iremos. E mais, Swedenborg bate papo com vários habitantes do outro mundo e até mesmo com Deus. Ele vai descobrir que no outro mundo há jardins, bibliotecas, conservatórios, academias, institutos para a realização de educação física, de ginástica,
Swedenborg vê o outro mundo como um outro mundo bastante intelectualizado. Ali as pessoas casam, aprendem e tocam um instrumento musical, as pessoas se deleitam com a literatura, com a poesia. O outro mundo de Emanuel Swedenborg é um duplo deste mundo. O sueco vai morrer no final do século XVIII, o mesmo século que dará boas-vindas a Franz Mesmer, o médico alemão Franz Mesmer. Mesmer será o inventor do magnetismo animal, do mesmerismo, de que haveria um fluido e esse fluido poderia sim passar de um corpo ao outro, tratando esse corpo, harmonizando esse corpo. Mesmer também é considerado o pai da hipnose. Mesmer acreditava ser capaz de magnetizar objetos e pessoas e realizou um dos primeiros testes com metodologia científica da história. Embora os testes tenham falhado, ele não conseguiu demonstrar o poder de magnetizar objetos e pessoas. A sugestão e a expectativa envolvidas no processo, esse sim foi demonstrado que eram muito reais. Nascia aí o que hoje nós chamamos de hipnose. Segundo o professor de hipnose e psicologia Alberto Delissola, Mesmer não era um charlatão, como muitos pensam. Mesmer era apenas um homem limitado ao conhecimento científico da sua época. Esses dois homens, Swedenborg e Mesmer, irão ser verdadeiros precursores do espiritualismo moderno. Eles vão fornecer um substrato teórico que será muito utilizado para construções ficcionais dos intelectuais do século XIX para poderem explicar as manifestações espíritas do século XIX. O movimento espiritualista também deve muito às irmãs Fox. Em 1848, no vilarejo de Huntsville, no estado de Nova York, as irmãs Fox estavam conversando com os espíritos dos mortos que respondiam por meio de batidas. No próximo vídeo nós vamos mostrar como que elas faziam para simular essas batidas que supostamente eram produzidas por espíritos. Sessões espiritistas e fenômenos poltergeist ocorriam por todo os Estados Unidos, convencendo juízes, artistas e, pasmem, cientistas. O sucesso desse bate-papo sobrenatural estadunidense foi tão grande que fará surgir na França o fenômeno das mesas girantes. E de lá irá se espalhar para todo o mundo. Para vocês terem uma ideia, o sucesso das mesas girantes foi tão grande que em O Capital de 1867, ninguém mais, ninguém menos que Karl Marx cita as mesas girantes como um fenômeno que encantou a aristocracia e a burguesia. No século XIX, nós vamos ter não somente a presença dos espíritos, mas as manifestações físicas dos espíritos. Os espíritos não vão só dar as batidinhas das irmãs Fox. Os espíritos não vão somente levantar as mesas, fazer as mesas girar, levitar, dançar e conversar. Eles vão também fazer com que os médiuns levitem. Os médiuns vão fazer 1000 estripulias dentro do gabinete fluidificado. O médium era trancado dentro de uma caixa escura, coberta por cobertas espessas, cortinas espessas, e ali dentro ele fazia 1000 estripulias. Inclusive escapava do próprio gabinete fluidificado. Os médiuns da época faziam
o efeito do ectoplasma. O ectoplasma era a materialização de uma energia, condensava uma energia fluídica e essa então saía pelos orifícios do médium, pelo nariz, pela boca. Os mágicos da época faziam tudo que esses médiuns faziam e faziam com muito mais maestria, mas eles não davam a mínima bola. Eles queriam acreditar. Aliás, enquanto cientistas de todo o mundo se encantavam com os supostos fenômenos do movimento espiritualista, o ilusionista Harry Houdini desconfiava que tinha caroço nesse angu e passou a dedicar parte do seu tempo a desmascarar os médiuns da época. E iniciou uma tradição de mágicos que desmascaram charlatões. Tradição essa que eu humildemente respeito e represento. É verdade. Quer dizer, às vezes não. O espiritismo nasceu nos Estados Unidos da América e na França, mas vigora com relativa vitalidade apenas no Brasil. Pessoal, se vocês estão gostando até agora, inscrevam-se, ativem as notificações, porque a partir dos próximos vídeos nós iremos reproduzir alguns fenômenos com as técnicas que eram usadas na época. Então, continue acompanhando e até lá, sigam o conselho do ET Bilu. Busquem conhecimento.